Boa tarde. Reabertos os trabalhos. Agora nós vamos ouvir a Secretaria de Finanças, que está representada pelo senhor Paulino, diretor de Rendas, Receita Imobiliária. Estamos discutindo a Lei de Diretriz Orçamentária, projeto de lei 1351 de 2016. Lei de Diretriz Orçamentária. Primeiramente, nós vamos ouvir o diretor Paulino, onde ele vai fazer a explanação. Posteriormente, estará aberta a palavra aos senhores vereadores, ao público presente, assessoria, que caso queiram fazer algumas perguntas. Eu passo a palavra agora para o senhor Paulino por até 20 minutos para fazer a explanação. Alô? Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente dessa comissão, o vereador Geraldo Celestino, o vereador Guti, o vereador Heleno, né, e os demais presentes aqui nessa sessão da Câmara. Né. Dizer que é sempre bem-vindo, né, essas audiências, né, onde o Poder Executivo pode explicitar, né, as questões referentes à elaboração do orçamento, né? Nesse caso, são a Lei de Diretriz Orçamentária para os anos 2017, 2018 e 2019. Né? Nós temos uma apresentação, né, a ser feita. Né? Eu queria, em primeiro lugar, colocar o seguinte. Né? A Secretaria de Finanças, né, ela é responsável, basicamente, né, e principalmente pelas receitas do município, ou seja, aquelas receitas de origem tributária, né, que basicamente, né, compõem, né, são compostas naquilo e receitas próprias da prefeitura, pelo IPTU, pelo ISS, né, pelo ITBI, né, e também responsável, né, pela cota parte relativa ao ICMS, né, e o IPVA, que compõem parcelas significativas, né, da arrecadação, né, tributária e das receitas correntes do município. Né. Essa é a principal incumbência, né, da Secretaria de Finanças, né, que tem trabalhado, sobretudo, né, nos últimos anos, né, e já vem um processo desde 2001, né, no aprimoramento, né, da capacidade, né, de obtenção de receitas do município. Né. E esse trabalho, ele se baseou em algumas... Primeiro, na modernização da legislação tributária, né, consolidação de legislações, né, que estavam defasadas. Né. Exemplo disso, né, é a legislação que foi feita em 2010, né, consolidando toda a legislação relativa ao IPTU. Né. O mesmo foi feito em relação à legislação, né, relativa ao imposto sobre serviço, também consolidando. Né. Isso facilita sobremaneira com que o contribuinte, as empresas, ou seja, as pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, tenham maior facilidade em lidar com a legislação, né, tributária do município. Ao mesmo tempo, buscou também, né, formas, né, de modernizar, né, a obtenção de receita, né, simplificando procedimentos, simplificando sempre todo mundo reclama que o poder público é extremamente burocratizado, né, ainda tem um longo trabalho pela frente nesse sentido, mas é um trabalho contínuo, né, de melhorias na simplificação, né, dos procedimentos, né, que a administração pública precisa sempre ter em vista, seja ela qual for. Bom, agora nós vamos passar uma apresentação, né, que o Rodrigo, né, vai começar aí, né, explicitar basicamente qual é a composição, né, dos principais itens, né, das receitas do município, né, e das ações, né, relacionadas da Secretaria de Finanças.
Bom, esse primeiro quadro, esse primeiro slide, né, apresenta basicamente quais foram os parâmetros, né, utilizados, né, na elaboração da LDO, né. Esses parâmetros, obviamente, eles serão ajustados, né, por ocasião, né, da apresentação, né, da lei orçamentária para 2017, com revisões que envolvem basicamente, né, a correção das expectativas de crescimento, né, do percentual de crescimento do PIB, né, e também em relação à inflação, ou seja, né, pode diminuir, né, o percentual do PIB, né, e pode aumentar a expectativa de inflação, ou seja, haverá, né, sempre uma compensação, né, e são parâmetros, né, que se trabalha em função daquilo que o Banco Central, basicamente o Banco Central e o IBGE projetam, né, isso foi feito em 2015, né, e é necessário que haja agora também uma correção, mas não haverá, né, impacto significativo, né, pois haverá uma compensação, né, entre um parâmetro e outro. Aí nós temos um outro slide, né, que mostra a expectativa, ou seja, a estimativa das receitas correntes, né, para os exercícios de 2017, 2018 e 2019, né, onde nós temos basicamente dois grandes grupos de receita, né? A receita tributária própria do município, composta pelo IPTU, ISS e ITBI, né? O fundo de participação do município, né? A cota parte do ICMS, né? E a cota parte do IPVA. São valores, né, que estão muito basicamente corrigidos, né, em relação a 2016, que mostra a depender muito do comportamento, né, da situação econômica do país, né, a possibilidade grande, né, de que essas estimativas, né, venham a se tornar realidade. Como eu havia dito inicialmente, né, a Secretaria de Finanças, né, dentre as seu objetivo é sempre, né, buscar, né, potencializar a receita, né, tributária do município, sejam as receitas próprias, sejam aquelas decorrentes de repasse em relação ao ICMS, ao IPVA, né. Em relação ao ICMS, basicamente, nós mantemos um acompanhamento, né, do que acontece no município, né, para verificar os ajustes, né, necessários, né. Em relação às receitas próprias, né, é sempre uma busca de aprimorar, né, a forma de obtenção dessas receitas, simplificando procedimentos, né, e um trabalho constante, né, visando reduzir a inadimplência, seja das pessoas físicas, né, e das pessoas jurídicas, né, em relação principalmente, né, ao IPTU e ISS. Um outro programa, que é a modernização da gestão da Secretaria de Finanças, né? É necessário sempre ter em mente, né, que a administração pública, né, ela tem que buscar, né, de forma constante, né, aumentar a eficiência da sua gestão, né, e buscar melhorar, né, sempre os seus procedimentos, né. Nesse sentido, inclusive, a Secretaria de Finanças iniciou, né, e concluiu em parte hoje, né, a implantação, né, em diversos setores da Secretaria, né, de um sistema de gestão de qualidade, né. Esse sistema de gestão visa, né, conhecer de forma mais
aprofunda, né, todos os procedimentos, né, internos à Secretaria, de forma a poder simplificá-los, né, e tornar mais fácil, né, a gestão, né, e, em decorrência disso, né, a eficiência das ações, né, da Secretaria de Finanças. Uma das principais prioridades, né, tem sido e deve continuar a ser, que é, né, a redução, né, do montante da dívida ativa, né, existente no município, né, que é um volume significativo, que fica se acumulando, né, a cada ano, né, em razão de inadimplências de vários tipos, de vários níveis, né, e viabilizar ações, né, que visem, né, ampliação de receita sem aumento de carga tributária, né? Esse é o princípio. Tanto é, né, que em 2013 foi apresentado, né, nesta casa, né, um projeto, né, de redução de alíquotas, né, relativas ao IPTU, né, que reduziu, né, de forma substancial alíquotas, né, para imóveis residenciais, né, e parte de imóveis, né, comerciais, né, e mesmo assim, né, o município não sofreu, né, nesses anos todos, né, nenhuma redução na sua receita referente ao IPTU. Bom, o plano de ação, né, constante, da Secretaria de Finanças, né, tem sido a atualização e a melhoria constante, né, dos cadastros existentes, né, em relação ao IPTU, ISS, né, e acompanhamento, né, do DIPAM, né, que tem, né, uma interferência em relação à cota parte, né, do ICMS. Né? Já houve um trabalho, né, iniciado em 2010, né, relativamente, né, à atualização do cadastro imobiliário, né, do cadastro imobiliário da Prefeitura, que passou de uma base, né, analógica para uma base totalmente digital, né, onde você hoje, a Prefeitura possui, né, uma imagem de cada um dos imóveis, né, da cidade, né, podendo verificar, né, de forma perene, né, e permanente alterações em áreas construídas. Né. Priorizar, né, a universalização, né, sem, contudo, né, haver aumento, né, da carga tributária, ou seja, melhorar a eficiência, né, da gestão e da arrecadação tributária, né, evitando, de todo modo, né, aumento, né, de alíquotas ou de carga tributária que possa onerar o contribuinte. Racionalizar gastos, né, e cortar custos, né, de forma a poder, né, ampliar, né, retomar a capacidade de investimento, né, do município, porque cada vez que você, né, tem determinadas despesas, né, relativas aos servidores, despesa de custeio, né, o que você investe, né, na construção de uma unidade de saúde ou uma unidade escolar, você gera necessariamente uma despesa de custeio. O orçamento ele tem uma base 100, né? Tem pessoal, custeio, investimento e pagamento de dívidas, né? E dessa forma ele tem que se manter, né? E a Prefeitura tem que buscar, né, equilibrar de forma permanente as suas receitas e as suas despesas, né, de forma, né, a buscar permanentemente, né, sem reduzir, né, a qualidade dos serviços públicos prestados, né, sem reduzir, né, aquilo que é direito dos servidores, né, manter o nível de investimento para uma cidade que cresce em média, né, todo ano, novos 30 mil habitantes, que é necessário, né, você ampliar serviços e, ao mesmo tempo, né, realizar a manutenção daqueles serviços que já são prestados pela Prefeitura. Bom, por enquanto, era essa apresentação que tínhamos para fazer, agora vamos ouvir os comentários, né? Obrigado, Paulino. Eu vou passar agora aos senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra. Antes, eu quero
Agradecer aqui a presença assídua do vereador Guti, vereador Heleno Metalúrgico, o Arinaldo, o Erinaldo, assessora dos vereadores Thalita, vereadora Americano, a Ana Paula, vereador Mato Grosso, a Vanessa e Daniela, vereadora Genilda, Erinaldo, vereador Laércio, e Márcia, vereador Samuel Vasconcelos. Eu vou passar agora para os vereadores que queiram fazer pergunta. Primeiramente, o vereador Guti. Se faltou alguém, foi culpa do... Se faltou alguém anunciar aqui, foi culpa do Bruno. Sempre. Por favor. Presidente, mais uma vez o cumprimento em seu nome a todos da mesa. Em nome do vereador Heleno, cumprimento a todos que estão no plenário e os que estão nos assistindo pela TV Câmara. A gente sabe o quanto está calamitosa a situação financeira do nosso município. Uma grande evasão de empresas saindo do nosso município, perdendo vários postos de trabalho e com isso perdemos receita, né? Uma inadimplência muito alta, porque obviamente também as pessoas não estão conseguindo pagar os impostos municipais. E em face disso, eu faço uma pergunta dirigida ao funcionalismo. Nós recentemente tivemos aí um vazamento de informação que o aumento, a reposição salarial, na verdade, do funcionalismo seria paga em 8 vezes, e aí depois tivemos a notícia que a reposição iria ser feita de uma forma única, como foi feita, mas ainda há uma grande discussão e também reclamação por parte dos servidores quanto ao Vale Refeição e o Vale Alimentação, que não foi feita a reposição. Gostaria de saber se há alguma previsão para que isso possa ser feito ainda esse ano e no ano que vem, se há previsão para que o aumento do funcionalismo público seja, o aumento não, a reposição seja feita a contento. Obrigado. Mais algum vereador? Assessor, vereador Toninho, da farmácia, presente. Obrigado, vereador. Não havendo mais inscritos, eu peço ao senhor diretor Paulino que faça as considerações finais. Posteriormente, encerraremos essa sessão. Bom, primeiro, fazer uma breve apreciação em relação ao que o vereador Guti comentou. Veja, a prefeitura fez, né, de fato, né, e já vem promovendo, né, há algum tempo reajustes em relação, né, ao funcionalismo, né, próximos ou superiores, né, ao índice de inflação do período. Neste ano foi concedido plenamente, né, o índice do DIEESE da ordem de 9,34%, né, que é inclusive superior, né, a determinados índices, né, que apuram o custo de vida na cidade de São Paulo, na região metropolitana. Aí, como eu falei, vereador, né, no início, cabe à Secretaria de Finanças cuidar das receitas, né, do município, né, em relação à arrecadação dos impostos correntes, né, em acompanhamento daqueles impostos, né, que são transferidos ao município, né, não é, na verdade, papel da Secretaria de Finanças, né, determinar ou discutir as questões relativas ao funcionalismo, competência que é da Secretaria de Administração, né. Agora, de qualquer forma, cabe ponderar, né, que o governo... Sim, veja, é sempre quando se discute, né, ou quando se abre um processo de discussão, né, referente, né, ao funcionalismo, né, seja, né, naquilo que é diretamente no salário, ou seja, o índice a ser aplicado no salário, ou seja, a correção de determinados benefícios, né, isso passa por um processo de discussão, né, que envolve, né, basicamente a comissão permanente de negociação, né, da qual participam, né, servidores, né,
e a Secretaria de Administração, né? Aí tem um processo que envolve várias secretarias de governo, Secretaria de Finanças, né? Para ver aquilo que cabe dentro do orçamento e dentro da disponibilidade financeira da Prefeitura, né? Essa discussão eu não posso aqui responder, né? A continuidade de conversas, né, em relação, né, ao benefício, né, do vale-refeição, do vale alimentação. Agora, eu não tenho, obviamente, conhecimento, né, de como essa negociação está sendo levada a termo. Fala, Goti. Por favor. Com certeza, nós do Poder Público, nós sabemos como se dá toda essa discussão. Agora, a pergunta se reduz a um único termo. Existe previsão, existe reserva financeira para que, se isso venha a ocorrer, essa reposição, esse reajuste, existe uma reserva financeira por parte da pasta para que, se isso venha a acontecer, tenha dinheiro realmente para pagar? Novamente, quando a Prefeitura, né, quando houve a decisão, né, em conceder, né, de uma única vez, né, o índice de 9,34%, levou em consideração a disponibilidade, né, financeira real e capacidade de pagamento da Prefeitura, né? O que nós não queremos repetir, né, como houve em épocas passadas, né, nessa Prefeitura, né, estimular, né, e prometer índices, né, como já aconteceu no passado recente, na década de 90, né, onde aprovou-se índices, houve promessas, né, e depois a Prefeitura não teve condições, né, de honrar com seus compromissos, né. Então, toda e qualquer discussão leva em consideração o quê? Leva em consideração a capacidade e a disponibilidade financeira, né, da Prefeitura, né, e todos os índices, né, obviamente, serão praticados, né, serão negociados, né, em razão disso, né. Os 9,34%, né, foram concedidos, né, porque a Prefeitura tem condições, né, de honrar com isso. Senhor presidente, pela ordem, questão de ordem. E é a última questão de ordem, eu garanto. Questão de ordem, vereador Guti. À vontade, obrigado. vereador. Quanto à reposição ao reajuste, nós percebemos que a Prefeitura fez o reajuste, logo, se ela fez, com certeza ela deve ter uma previsão orçamentária e uma reserva financeira para fazê-lo. Jamais seria irresponsável de dar em um mês e no outro mês não conseguir saldar. Isso é natural. Minha pergunta se resume ao vale-refeição e o vale-alimentação. O que os funcionários pleiteiam, face ao que a Secretaria de Finanças, face à reserva financeira do município, é possível, caso haja consenso entre todos os atores que irão fazer essa aprovação, há reserva legal para que seja feito esse reajuste, tanto no vale-refeição quanto no vale-alimentação, ou não há reserva financeira para isso? Simples. A pergunta é: reserva financeira em face ao vale-alimentação e o vale-refeição. Simples assim. Veja, a Prefeitura concedeu o quê? Qual foi o processo estabelecido até esse momento, né? Concedeu um reajuste nos salários de 9,34%, mantendo, né, o vale-refeição em R$20, né? Esse é o ponto que chegou até o momento. Isso não significa que negociações futuras não possam alterar esse quadro. Pela ordem, o vereador Toninho da Farmácia. Boa tarde a todos. Boa tarde, diretor. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara e todos presentes. Diretor, quais são as diretrizes para o aumento da receita através da cobrança da dívida ativa
quando a gente vê que ela está caindo na cidade? Veja, o processo de cobrança da dívida ativa, né, a Prefeitura tem feito um esforço permanente nesse sentido, né? A cada ano, né, a Prefeitura tem notificado, né, os contribuintes, né, nessa situação, né, e há processos, né, e procedimentos que, sem dúvida, devem ser aprimorados, né, buscando reduzir, né, o estoque, né, dessa dívida, que sabe-se muito bem, né, de conhecimento, né, de quem tem mais trabalha com essa questão, né, que você tem um volume, né, significativo, né, de valores inscritos na dívida ativa, né. Agora, qual é efetivamente, né, vamos ser realistas nesse sentido, né, qual é efetivamente a parcela dessa dívida que é passível, né, possível de cobrança, né, em que a Prefeitura possa, né, obter receitas significativas, né? Tramita, inclusive aqui na Câmara, né, um projeto de lei, né, que permitiria, né, à Prefeitura, né, criar um fundo, né, relativo da dívida ativa para que pudesse, né, agilizar essa cobrança, né? Não há dúvida, né, que a administração pública de Guarulhos, né, e a atual administração, né, tem todo o interesse, né, de fortalecer, né, a cobrança da dívida ativa, porque isso significa, acima de tudo, né, ingresso de receita no município. Mais alguma pergunta, senhores? Vereador Toninho, o senhor tem mais alguma pergunta? Não? Então está ótimo. Em virtude de não haver mais perguntas, eu quero agradecer a presença do diretor Paulino, que sempre que solicitado está aqui presente. O secretário ligou justificando a ausência dele por outros motivos, e eu agradeço a presença do senhor. E quiser fazer considerações finais, fique à vontade. Eu só queria, ao final, né, primeiro, né, cumprimentar o vereador João Celestino pela condição dos trabalhos, né, os demais vereadores presentes, né, e dizer que a Secretaria de Finanças, né, está com as suas portas abertas, né, para receber os vereadores, né, e explicitar, né, as questões referentes às receitas dos municípios, né, e, né, a forma como ela está buscando, né, efetivar, né, as suas receitas e a melhoria constante dos seus procedimentos, né, e da qualidade dos serviços, né, que são prestados ao cidadão. Muito obrigado, agradeço a todos. Nós do Legislativo que agradecemos. Então declaro encerrado a presente sessão. Bacana, mais uma audiência então aqui da LDO já terminada, desta vez a Secretaria de Finanças, que tem como secretário o André Castro, mas quem veio representar aqui a Secretaria é o Paulino Caetano da Silva, que é o diretor de Receita Imobiliária. Paulino, quanto ao orçamento, acho que ficou bem detalhado ali, inclusive nos slides. Respondeu até a pergunta dos vereadores sobre o aumento do funcionalismo, que era uma dúvida que muita gente tinha. Eu vou então aproveitar para fazer uma outra questão para você. Diante de tanta gente falando que está difícil a administração dos recursos, que a cidade de Guarulhos estaria quebrada, eu queria a opinião do Paulino sobre a gestão dos recursos. A gestão tem sido feita de modo racional, Paulino? Estamos ao vivo, obrigado por falar com a gente. Olha, sempre houve, né, desde o início da gestão, né, do prefeito Eloy Pietá em 2001, né, acima de tudo uma responsabilidade, né, em relação, né, às receitas e às despesas do município, né. Guarulhos é uma cidade que praticamente, né, na década de 90, né, tinha uma baixa capacidade de investimento, capacidade essa que foi recuperada, né, a partir, né, de 2001, né, que veio se mantendo, né, e a gente pode comprovar isso, né, em razão, né, da melhora que houve, né, na manutenção da cidade, né. Guarulhos é uma cidade, né, que tem uma receita, né, muito boa, né, tem as suas despesas,
né, equilibradas em relação às receitas, né, agora sofre como sofre todos os grandes municípios, né, nesse período mais recente, né, em razão, né, da situação, né, econômica, né, que tem o país, né, produto, né, de vários fatores, né. Agora a receita do município e as suas despesas, né, não estão, né, de forma alguma comprometidas, os seus compromissos, né, têm sido mantidos, o salário de funcionalismo, as despesas de custeio, né, de uma forma geral, a prefeitura não tem, né, problemas, né, significativos com seus fornecedores. Mas esse raciocínio que chega a beirar o senso comum de que a cidade estaria quebrada, procede na sua opinião ou não? Não, isso não procede, né, basta ver, né, os dados, né, que são publicados, né, pela prefeitura, né, a semana que vem, inclusive, né, teremos aqui nessa casa, na Câmara, né, uma audiência, né, onde o secretário vai expor, né, a situação das receitas e das despesas, né, no primeiro quadrimestre, né, de 2016, e nós temos que fazer basicamente, né, uma leitura em cima dos dados, em cima dos fatos, né, e não uma leitura, né, em cima de uma disputa política. Para a gente finalizar aqui, diretor, a cidade recebe uma boa cota-parte do ICMS, né, acima de R$1 bilhão, e também tem uma arrecadação tributária mais ou menos parecida com esse valor, R$1 bilhão e 55 milhões. Ou seja, é uma carga tributária bastante grande, as pessoas realmente pagam muitos impostos. O senhor acha que esse pagamento de impostos tem retornado à população de maneira coerente, de maneira razoável, nos diversos serviços que a cidade deve oferecer? Veja bem, acho que quando a gente fala em carga tributária, né, a gente tem que verificar quem é que paga mais ou paga menos, né? Guarulhos é uma cidade em relação, por exemplo, ao ICMS, né, que tem, né, uma cota-parte, né, importante, né, em razão do seu peso econômico no município e no Brasil, né? Em relação, né, por exemplo, ao IPTU, né, que representa o valor significativo da receita, né, da prefeitura, né, se você puder verificar, inclusive, né, são dados públicos, né, Guarulhos, né, não tem, né, alíquotas, né, tributárias, né, que são superiores, né, a grandes municípios, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, você tem municípios, né, menores que Guarulhos, né, os municípios, né, litorâneos, né, que têm alíquotas de IPTU, né, muito superiores, né, ao existente em Guarulhos, né. E o município, obviamente, você tem eventualmente, né, em relação ao ICMS, né, não tem uma perda de receita, mas tem uma perda financeira apenas de receita, né, e os investimentos na cidade, né, continuam a existir, né? Agora, obviamente que, né, na medida que você investe, né, cada vez mais, né, a população exige mais e com direito. E a gente espera que tenha esse direito garantido. Obrigado por falar com a gente, diretor. Tudo de bom. Eu que agradeço a entrevista. Obrigado. Muito obrigado, portanto. Esse aqui é o diretor Paulino Caetano da Silva, então, diretor da Receita Imobiliária. Você acompanha a audiência da Secretaria de Finanças. Daqui a pouco deve começar a de Transportes e Trânsito e a gente volta daqui a pouco com mais informações. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.